Olá, professor Felipe Merino, novamente com um assunto interessante e atual para vocês. Hoje nós vamos começar uma nova jornada, vamos também aqui ter vídeos de direito administrativo, aulas de direito administrativo. Hoje é o primeiro vídeo de direito administrativo, continuaremos tendo direito do trabalho, mas também vamos entrar nessa outra disciplina, o direito administrativo, muito interessante. E o assunto hoje são os direitos dos servidores públicos, né? É um assunto vasto, grande, que tem várias peculiaridades, mas hoje nós vamos iniciar o primeiro ponto dessa matéria para a gente poder entender o contexto todo. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, cliquem ali em inscrever-se e cliquem no sininho para vocês receberem a notificação dos novos vídeos, ok? Bom, primeiramente, nós temos que entender que os direitos dos servidores públicos, os principais direitos, aqueles garantidos a todos os servidores públicos do Brasil, estão na Constituição Federal, no artigo 39 da Constituição Federal. E o que diz a Constituição Federal no artigo 39? Ele fala assim, dos servidores públicos, ou seja, é um direito constitucional que a Constituição Federal garantiu para todos os servidores do Brasil, federais, municipais, estaduais, qualquer tipo de servidor público. Então esse é um direito que abrange a todos os servidores. Quais são esses direitos listados lá no artigo 39 da Constituição Federal, que remete ao artigo 7º da Constituição Federal, citando o quê? Citando os incisos específicos daqueles direitos que se aplicam ao servidor. Quais são? Salário mínimo, 13º salário, adicional noturno, salário família, jornada, limitação de jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, repouso semanal remunerado, ou seja, o direito ao descanso de um dia por semana, remuneração do serviço extraordinário, ou seja, horas extras, com adicional de 50%, férias anuais remuneradas, ou seja, os 30 dias de férias com um adicional de 1/3, licença à gestante, licença paternidade, proteção de mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho em situações de saúde, segurança do trabalho, né? Proibição de diferenças de salários entre as pessoas por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, tá? E a proteção ao trabalho da mulher. Esses são os direitos que estão previstos na Constituição para todos os servidores públicos do Brasil. Esse é o básico, não é? Vamos começar do básico para vocês entenderem, para depois a gente ir para as especificidades. Ou seja, no Brasil nós temos servidores federais, estaduais e municipais. E cada estado, cada município e a União tem o quê? Estatutos dos servidores diferenciados. E esses estatutos de servidores, todos são criados por lei. Então, o que acontece no Brasil hoje? Nós temos uma série de leis diferenciadas em relação aos estados, em relação aos municípios e em relação à União. Ou seja, não existe um direito padrão dentro da lei que seja aplicável a todos os servidores públicos do Brasil. Pelo contrário, a única coisa que é aplicável a todos os servidores do Brasil é a Constituição Federal, e sim, esses direitos mínimos. A partir daí, cada servidor específico de cada estado tem a sua legislação específica e é regida por essa legislação. Então, eu vou dar um exemplo. Servidores públicos federais são regidos pela Lei 8.112/90.
Essa é a lei que se aplica aos servidores públicos federais civis, porque nós temos também os servidores públicos federais militares, que tem outra legislação. Nós temos os servidores, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul. São regidos pela Lei 10.098 de 94, uma lei específica. Nós temos os servidores do município de Porto Alegre, são regidos pela Lei 101. Ou seja, cada estado tem uma lei diferente, cada município tem uma lei diferente. Por quê? Porque é possível que existam legislações diferenciadas. Esses direitos constitucionais estão garantidos a todos, mas existem vários outros direitos específicos que são concedidos aos servidores pelas leis específicas. Então, como é que eu vou saber quais são os direitos do servidor público? Primeiro eu tenho que saber qual é o tipo de servidor, identificar ele. Se ele é um servidor público federal, civil, ele é regido pela 8.112. Lá nessa lei eu vou descobrir exatamente todos os direitos dele. Se ele é um servidor público do Estado, eu pego a lei do Estado. Do município, eu pego a lei do município. Porque são legislações diferenciadas. Uma outra coisa que a Constituição garantiu para todos os servidores do Brasil, de forma unânime, todos os servidores públicos, é a estabilidade após 3 anos de trabalho e após aprovação no estágio probatório. Isso está garantido na Constituição Federal. Nós temos lá no artigo 41 da Constituição Federal dizendo isso. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, estes são estáveis. Mas o servidor público pode perder o cargo. E aí diz o quê? Em função de sentença judicial, ou seja, se ele tiver uma condenação judicial que faça que ele perca o cargo, ele foi condenado a perder o cargo, ou mediante processo administrativo, se ele responde a um processo administrativo que ele comete infrações administrativas que são tipificadas pela lei como motivo de demissão, pode ser demitido. Ou também mediante procedimento de avaliação periódica. Ou seja, o servidor público pode ser demitido se ele tiver uma avaliação periódica negativa. Não é uma avaliação baixa, mas uma avaliação abaixo do mínimo, não é? Não passa na avaliação periódica, ele pode perder o cargo. É claro, é assegurada ampla defesa. No momento que ele tem uma avaliação baixa, ele pode se defender, ele pode contra-argumentar, isso formalmente, pode fazer recurso, né? E justificar ou mudar a avaliação por meio de um recurso. Mas hoje o servidor público já pode ser demitido por meio de uma avaliação negativa mal feita que tenha sido feita, não é? Claro, com o direito de ampla defesa. Bom, vamos falar um pouquinho agora de alguns exemplos de direitos que são dados pela lei, né? Além desses direitos básicos pela Constituição Federal, eu vou dar um exemplo da Lei 8.112, 90, dos servidores públicos federais, né? O que prevê essa Lei 8.112? Alguns direitos, deveres e obrigações dos servidores. Um dos itens que consta lá é o processo administrativo disciplinar e a sindicância, não é? Ou seja, se o servidor comete alguma infração, ele vai ter direito à ampla defesa dentro de um processo administrativo disciplinar ou de uma sindicância, está escrito lá dentro. Não é só o chefe chegar e dizer, ó, você está na rua, você está demitido. Não. Primeiro tem que fazer a investigação e ele tem direito à ampla defesa. Outro direito que está previsto lá, na 8.112, que antes existia a licença-prêmio, né? Ou seja, antes, a cada 5 anos, o servidor federal podia tirar o quê? 3 meses de licença-prêmio. Então, esses 3 meses eram como se fossem 3 meses de férias. Podia tirar para viajar, para passear, fazer o que quiser. Depois houve uma alteração na lei. E hoje, a 8.112, ela mantém esses 3 meses, mas para capacitação profissional. Ou seja, quando o servidor sai por esse período, ele tem que se capacitar, fazer um curso, estudar. Então, a licença
que antes era licença-prêmio, foi transformada hoje em licença-capacitação, tá? No âmbito dos servidores públicos federais. Por quê? Porque nós temos outros estados que têm ainda a licença-prêmio, né? O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda mantém a licença-prêmio. Outros estados ainda mantêm a licença-prêmio. Outros municípios ainda mantêm. Por quê? Porque além dos direitos básicos, cada estado, município e a União, no caso o governo federal, eles podem alterar as suas legislações e ampliar direitos. Não pode pagar menos do que está na Constituição, cumprir menos do que está na Constituição não pode, mas pode ampliar os direitos do servidor por meio dessas legislações locais específicas. Um outro exemplo, na Constituição Federal, a licença gestante é de 120 dias. No estado do Rio Grande do Sul, essa licença foi ampliada para os servidores públicos para 180 dias. Então, isso é uma lei específica criada para os servidores do estado do Rio Grande do Sul, né? Vários outros benefícios também são direitos do servidor também de acordo com a carreira que ele tem. Porque as carreiras específicas, e aí nós temos carreira da administração pública, nós temos auditor fiscal, nós temos os policiais civis, nós temos a Polícia Federal, nós temos Ministério Público, Judiciário, enfim, nós temos várias carreiras de servidores que têm legislações específicas com benefícios próprios. E entre esses direitos, posso citar algumas coisas, por exemplo, a gratificação por titulação, que algumas carreiras de servidor têm. Ou seja, a cada título que você tem, você ganha uma gratificação. Então, por exemplo, faz de conta que você fez um curso de nível superior, e aí você tem um salário. Se você faz uma pós-graduação, você apresenta aquele título de pós-graduação, você ganha uma gratificação mensal de titulação que é incorporada para sempre ao seu salário, né? Varia de acordo com cada carreira, mas vamos dizer uma média de R$500, R$800, R$1.000, até mais, deve depender da carreira. O valor, aí é que está. Cada município, cada estado tem a sua lei, inclusive que estipula o valor, né? Se você faz um curso de mestrado, você apresenta o título de mestrado, ganha mais uma gratificação. Doutorado, outra gratificação. Ou seja, a gratificação de titulação para algumas carreiras, ela traz um aumento de salário na medida que o servidor se qualifica. Ele vai se qualificando, ele vai ganhando adicional. Existem outros tipos de promoção dentro dos planos de carreira, por exemplo, por antiguidade. Tem carreiras de servidor público que tem progressão por antiguidade. Então, a cada 3 anos, a cada 5 anos, por exemplo, ele concorre lá à promoção. Sendo promovido, ele muda de nível, ele continua no mesmo cargo, só muda de nível e tem um aumento salarial. Nós temos também outros benefícios que são criados em leis, que é o triênio, o quinquênio, ou seja, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, tem uma gratificação para valorizar os servidores mais antigos. Isso também existe em algumas carreiras de servidores, tá? Então, cada carreira de servidor, cada lei, porque os cargos públicos todos são criados por lei. Não pode criar cargo público assim, sem nada, da cabeça, não. A administração pública ela é formal, então você só pode criar cargo público por lei. Então, todas as carreiras que existem foram criadas por lei específica. E quando se cria a lei da carreira, essa lei da carreira diz todas as atribuições do cargo, as funções do cargo, não é? E também o plano remuneratório. E a regulamentação também daquela carreira pode também ser feita por meio de um plano de carreira de cargos e salários que vem em anexo da lei. Tá? Bom, não esqueçam de assinar meu canal, gente. Cliquem ali em inscrever-se para vocês verem os novos vídeos. Espero que vocês estejam gostando. A matéria de direito administrativo é muito ampla. As carreiras de servidores são diferenciadas, tem muitos direitos diferenciados, né? Nós temos também os policiais, que têm gratificações de risco de vida, tem gratificações de periculosidade em função
do seu trabalho, né? Tem também diárias de viagem, ajudas de custo, passagens e afastamentos que o servidor tem quando ele vai se locomover a trabalho, tá? Qual é o objetivo hoje? É que vocês compreendam as leis, os direitos básicos que estão na Constituição Federal, que vocês entendam que cada carreira de servidor tem uma legislação diferente e que servidores do Estado, município, União têm legislações diferentes. Falei aqui alguns direitos de servidores. Uma outra questão é a incorporação do salário, não é? Que alguns estados ainda têm, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul tem. Se você fica 10 anos numa função, ou se você está prestes a se aposentar e fica 5 anos numa função, você, dependendo do tempo que você fique numa função gratificada, de chefia, num cargo de comissão, você incorpora aquilo para a sua aposentadoria, leva aquela gratificação para a sua aposentadoria. Já no governo federal, 8.112 cortou isso já faz 20 anos, gente. Há 20 anos atrás, não se tem mais incorporação para aposentadoria nos servidores públicos federais, para ver como é diferente, para ver como a legislação do Estado e da União é diferente. Muitas diferenças com relação à carreira remuneratória, muitas diferenças com relação aos planos de carreira. E aí nos próximos vídeos, como essa matéria é muito ampla, o que eu pretendo fazer? Que nós vamos estudar as carreiras específicas do servidor. Então, vou fazer vídeos com carreiras. Um dia eu vou fazer um vídeo com a carreira da polícia, outro dia eu vou fazer um vídeo com a carreira de auditor fiscal. Ou seja, nós vamos entender essas legislações de servidores públicos de forma separada, porque elas são muito amplas, não tem como explicar tudo num vídeo só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço do professor Merino.